Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. Esse foi o principal tema do Congresso Internacional 50 anos do golpe, a nova agenda da Justiça de Transição no Brasil. O evento foi realizado pelo Ministério Público Federal. Quase 40 cidades de Goiás ficam sem luz. A distribuidora acusa os municípios de não pagarem a conta. O MPF no estado abriu inquérito para apurar o caso e evitar que os moradores sejam os grandes prejudicados. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal quer garantir a manutenção dos telefones públicos, um serviço que, mesmo em tempos de telefone celular, ainda é essencial. Benefícios da Lei de Incentivo à Cultura não podem ser usados para fins eleitorais. Em São Paulo, o MPF recomendou ao Ministério da Cultura a suspensão de um projeto que permitia a captação de recursos para financiar a biografia de um prefeito candidato à reeleição. E veja também, o MPF no Rio de Janeiro pede a mudança do nome oficial da Ponte Rio-Niterói, que hoje homenageia um dos principais representantes da ditadura militar. Essas e outras notícias você vê agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A violação de direitos humanos durante a ditadura militar foi o centro das discussões durante o Congresso Internacional 50 anos do golpe, a nova agenda da Justiça de Transição no Brasil. O evento, realizado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério da Justiça, reuniu representantes de vários órgãos públicos e da sociedade civil este mês em Recife. Carlos Marighella Filho estava nas fileiras da frente, olhos bem atentos ao que era discutido. Os assuntos abordados tinham relação direta com a história dele. O aposentado é filho do militante político Carlos Marighella, morto aos 57 anos em 4 de novembro de 1969, em São Paulo. O baiano era do Partido Comunista Brasileiro e sua execução representou um dos mais incisivos golpes contra o movimento de resistência à ditadura militar. Muitas pessoas foram vitimadas pela ditadura. Eu fui triplamente vitimado, não é? Eu já fui conhecer meu pai era foragido quando eu nasci, eu fui conhecê-lo já aos 7 anos de idade. Fui expulso da escola em 64 porque era filho de uma pessoa tida como subversivo, perigoso, um mau brasileiro. Fui demitido do meu emprego, sofri muito tipo de perseguição, como milhares de outros brasileiros. Não dá para esquecer isso, não dá para esquecer. O Congresso Internacional, 50 anos depois, a nova agenda da Justiça de Transição no Brasil, trouxe debates, exposições, apresentações de trabalhos e atividades culturais. O evento reuniu pesquisadores da América Latina, Estados Unidos, Europa e África com atuação em áreas relacionadas ao tema. A presença do Ministério Público Federal marcou as discussões acerca da Justiça de Transição. Além dos procuradores e coordenadores de grupos de trabalho do órgão, fiscais latino-americanos sobre crimes contra a humanidade apresentaram o resultado das ações desenvolvidas na Argentina, Chile e Uruguai. Nós compartilhamos uma mesma tragédia. Todos nós vivemos ou conflitos internos muito graves de guerra civil ou regimes ditatoriais, militares, que foram absolutamente perversos, né? E com a destruição não só das pessoas, mas dos próprios cadáveres, dos próprios restos mortais. Então, é um fato absolutamente vergonhoso no continente, essa mancha que significa os desaparecidos. O Ministério Público Federal apresentou relatórios relacionados ao trabalho desenvolvido em 5 anos de investigações e punições a autores de violações a direitos humanos cometidas durante o regime militar. As ações estão distribuídas entre 4 grupos de trabalho. O primeiro, Memória e Verdade, foi criado em 2009.
Havia como uma censura implícita ao tema da violação de direitos humanos pelos ditadores brasileiros e pelos órgãos de repressão. E nós conseguimos que esse tema agora entrasse na pauta do dia e seja assunto de toda a sociedade brasileira. Eu acho que a cada vez que nós conseguimos identificar o resto mortal de um desaparecido político é uma vitória inigualável, porque nós estamos garantindo a uma família aquilo de mais importante, que é o seu direito a chorar, a prantear e a dar um enterro digno. O grupo Justiça de Transição trouxe um balanço parcial do trabalho desenvolvido desde 2011. As atividades dessa equipe são baseadas no parâmetro criminal. 187 investigações estão em andamento. 270 depoimentos foram ouvidos até agora, incluindo os de 40 suspeitos de terem envolvimento nos crimes. 51% dos casos são de homicídios. Não basta cair o regime, você precisa renovar as instituições, você precisa punir as pessoas que cometeram crimes, então o direito à justiça, saber o que aconteceu, direito à verdade, direito à memória, a depuração das instituições democráticas com expurgos, retirar aquelas pessoas que estavam nos estamentos estatais, também mudar as instituições, ou seja, democratizar as instituições e também reparar as pessoas que foram violadas. Também foi apresentado um balanço do Grupo de Trabalho Violação dos Povos Indígenas e Regime Militar, criado no segundo semestre do ano passado. O principal desafio é o de preservar a cultura dos povos indígenas afetados durante a ditadura. O objetivo é conseguir demonstrar que os povos indígenas, da mesma forma como os brasileiros não indígenas, também foram vítimas do regime ditatorial, embora de diferentes modos, a partir de atos de violações diferentes, mas que eles também sofreram várias violações nos seus direitos. Muitas vezes, o que esses povos têm sentido é que essas violações ocorridas durante o regime militar se perpetuam nos dias de hoje, embora vivamos um regime democrático. Diante dos resultados apresentados, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão ressaltou os ganhos para a população. Esses fatos precisam ser contados, precisam ser investigados, né? Ainda que haja um setor da sociedade que queira que tudo seja esquecido. Quem sofreu as consequências do golpe reforça a importância da presença do Ministério Público Federal na discussão do tema. Eu espero que o Ministério Público, inclusive, se sinta cada vez mais incentivado a aprofundar o seu vínculo com essas lutas e, certamente, o Ministério Público hoje é um parceiro nosso. A seguir, cidades sem luz em Goiás levam o MPF no estado a abrir inquérito civil público para apurar o caso. E em Santa Catarina, os procuradores da República querem garantir a manutenção adequada dos telefones públicos. A gente volta já já.